Shalom Adonai, Haris Kairene. Muito bem, estamos juntos para mais um momento de construção aqui no Transitar Teológico. Eu quero falar nesta breve aula, reflexão, momento juntos, sobre teologia contemporânea. Falar sobre alguns pensadores que influenciaram e influenciam com o legado deixado até hoje a teologia acadêmica. Para podermos compreender, na verdade, uma teologia acadêmica na sua dimensão e extensibilidade. E quando falo de pensadores que norteiam a teologia contemporânea, o pensamento teológico da contemporaneidade, estou falando de Paul Tillich, o alemão Paul Tillich, Karl Barth, não é? Teólogo suíço Karl Barth, depois também o alemão da teologia do Novo Testamento, da teologia canônica, Rudolf Bultmann, e também podemos aqui colocar mais próximo da identificação do contexto do século XX para o XXI, o Wolfhard Pannenberg, que são teólogos de uma construção teológica reflexiva que, para o contexto ortodoxo, se tornam teólogos de cunho controverso. Porém, é preciso compreender que a teologia por eles construída, que vai ser o norte, o fundamento, o pilar da articulação teológica dentro do contexto não só acadêmico, mas dentro do contexto da filosofia da religião, e até podemos colocar aqui da problematização teológica, da construção de uma problematização teológica a partir dos temas e dos pressupostos e das articulações por eles desenvolvidas. Por exemplo, a questão da dialética ou da teologia dialética articulada, desenvolvida, trabalhada pelo teólogo Karl Barth, aonde ele procura desenvolver uma teologia em que ele relaciona ou ele desenvolve um diálogo e ao mesmo tempo um confronto entre os temas pertinentes do cânon e da própria dogmática e doutrina bíblica em uma confrontação dialética e um diálogo, uma dialogicidade e uma confrontação que é resultado da sua dialética e da sua teologia dialética com os temas em que a sociedade do seu tempo discutia, os problemas sociais que eram evidenciados na sociedade europeia do seu tempo, e também questões de cunho político, porque quando se trata do social, se envolve o polis, aí se envolve o polis, se envolve o político, mas também concernente à religiosidade e à própria religião, como que ela trata e como que é absolvido e concebido a prática da religião e da religiosidade nesse contexto da emancipação do ser a partir da fé, da crença e da sua subsistência dentro da religião. Como que ele enxerga o sagrado, como que ele trata com os assuntos pertinentes e relacionados ao sagrado. E aí como que é construída toda uma possibilidade reflexiva a partir de um diálogo, a partir de um confronto ideológico
É essa a grande, quem sabe, proposta, premissa teológica apresentada por Karl Barth. E aí nós vamos mais à frente um pouco e vamos nos encontrando contemporâneo a ele com o Paul Tillich. Tillich esse que já tem um viés mais filosófico, porque tem uma formação primeira filosófica, onde ele, ao mesmo tempo que vai desenvolver a sua formação e vai chegar ao doutorado em filosofia e depois também vai desenvolver a sua formação teológica. Então, em paralelo à sua formação filosófica, ele vai também desenvolver a sua formação teológica. Vai construir dois caminhos, duas carreiras, dois transcursos de formação que vão dialogando um com o outro e vão compondo o seu pensamento teológico e filosófico. Tanto é que ele vai ter obras e influência nas duas áreas das ciências humanas, tanto na filosofia como na teologia. Ele vai ser um filósofo teólogo e um teólogo filósofo. E vai desenvolver uma possibilidade de um pensamento, de uma reflexão, aonde ele desenvolve o pensamento e a proposta da correlação, né? O grande viés ou o grande pressuposto, o grande sentido teológico da teologia de Tillich é a teologia da correlação, a correlação, não é? E ela está presente nesse contexto de um teólogo que ele inicia numa proposta que, se fôssemos olhar para o contexto acadêmico odierno, seria interdisciplinar, mas para o tempo dele é transdisciplinar, porque dialoga e alcança todas as esferas que vão transitar na reflexão na área do ser, do tempo e da existência social desse ser, que convive e está emancipado e está em diálogo constante com todas as áreas do saber, e Tillich que vai propor esse diálogo e vai desenvolver esta proposta teológica de uma correlação, não é? Além de ser um teólogo também, que aí é que se torna controverso, por ser um teólogo que está entre as fronteiras ou além da fronteira da denominação ou da própria teologia, e nessa fronteira ele começa ali a desenvolver então uma confrontação dialógica, aonde o ser e a religião e o sagrado estão em um transitar da sua mente, do seu pensamento, dentro de circunstâncias e possibilidades que em alguns determinados momentos e algumas determinadas propostas de Tillich são controversas e contraditórias, porque há um choque entre o homem e o sagrado, entre o homem e a religião, entre Deus e o homem, e há também confrontos ideológicos construídos a partir do pensar religioso, o pensar teológico, o pensar sagrado, proposto, discorrido e argumentado por Paul Tillich. Mas temos que entender que Tillich ele tem dois tempos na sua carreira. O tempo anterior à guerra, ou anterior a 1945, quando ele tem um desenvolvimento do pensamento de Deus e da teologia relacionada a Deus, ao sagrado, a teontologia tillichiana, e após guerra, onde há um confronto, onde ele entra em um confronto ideológico interior, onde algumas situações e circunstâncias que ele vivencia
nos campos de guerra ou levam até um confronto ideológico que vai influenciar a sua teologia e a sua filosofia, e ele vai, em determinados textos e argumentos e momentos, ser totalmente controverso e contraditório até o próprio pensamento anterior por ele discorrido, defendido em suas teses, e que agora, a partir deste tempo e deste momento pós-guerra, é um outro Tillich, um Tillich que, além da fronteira e além, quem sabe, até vamos dizer assim, de uma teologia ortodoxa e uma teologia também correlacional, mas olhando, quem sabe, agora já para uma teologia que além das fronteiras, que confronta a si próprio e que vai além das suas próprias convicções anteriores, convicções agora que vão gerar uma diversidade e uma contraditoriedade na sua proposta e argumentação teológica. Uma outra questão também é olharmos agora, sairmos um pouco de Tillich, e direcionarmos para Bultmann. O Rudolf Bultmann, que é o teólogo anterior a Barth, anterior a Tillich, que é o teólogo alemão, influenciado pela filosofia de Hegel e o pensamento hegeliano, também vai ter uma influência dos pensamentos e da proposta filosófica de Heidegger. E com isso, entre Heidegger e Hegel, Bultmann vai compor a sua teologia, que é uma teologia totalmente controversa, porque ele vai defender a desmitologização do Novo Testamento, na sua obra magna, que é a Teologia do Novo Testamento, onde ele defende, onde ele trabalha em cima de uma tese que seria a tese da demitologização neotestamentária, aonde ele vai procurar defender nessa tese a não existência e fundamentação para essa existência dos milagres e da sobrenaturalidade e de muitos contextos de fé e crença dentro do contexto do Novo Testamento, porque seu pensamento vai ser mais um pensamento histórico e histórico-crítico, como um método que ele vai adotar na sua construção hermenêutica e metodologia, e também, quem sabe, até um crítico histórico, não é? E vai inspirar daí teólogos como o próprio Gerhard von Rad e outros que vão ser influenciados em determinado momento por Bultmann, aonde ele vai imprimir um legado dentro dos teólogos de ordem histórico-crítica e crítico-histórica. E aí, agora eu vou de encontro ao Wolfhard Pannenberg, teólogo alemão também, católico alemão, que no século XX e XXI ele tem uma participação filosófica e teológica muito importante, e que ele tem uma fundamentação e um norte da sua teologia a partir de uma visão bultmanniana, tá? Então ele seria, quem sabe, um discípulo próximo das propostas ou dos pressupostos bultmannianos, e também seria um teólogo mais voltado à dogmática, ao ser, ao confronto existência, existência social e existência religiosa, entre o sagrado e o profano, entre o elemento
que reflete o elemento que pratica a religiosidade, a religião e a fé. E assim ele vai construindo, não é, as suas propostas dentro da sua teologia, mais direcionada ao dogma, à doutrina, à sistematização, né, os elementos da doutrina que compõem a teologia sistemática, tendo em vista que as suas obras mais proeminentes são os prolegômenos de teologia sistemática, escritas e defendidas pelo Wolfgang Baninberg, aonde ele vai ali procurar desenvolver uma teologia racional, mais voltada, quem sabe, ao naturalismo, mas também não deixando de ser em determinado momento ortodoxo, não é? Mas é um crítico, é um teólogo neoliberal e que também vai trabalhar em determinado momento com liberalismo teológico e com uma proposta de um academicismo, ou abrindo caminhos para uma reflexão da teologia acadêmica em meio ao universo teológico acadêmico do século XXI. Então essa é a proposta, ou quem sabe essas são as mentes pensantes que compõem essa teologia contemporânea, que é o assunto discorrido, debatido e argumentado dentro das universidades, dentro das faculdades de teologia, e também podemos dizer que são os que norteiam e fundamentam esta teologia progressista tão em auge ou em evidência dentro de um contexto social globalizado, multicultural e até multidiverso, e de um pluralismo religioso e de um sincretismo do pensar teológico, aonde surge dentro do século XXI para o XXI, um cristianismo progressista, oriundo dessa teologia progressista, que vai em confronto com o cristianismo ortodoxo, o cristianismo raiz, com o cristianismo bíblico, e que vai discordar do cristianismo bíblico e vai até rejeitar as bases propulsoras do cristianismo bíblico. E é aí que surge a grande guerra, o grande confronto, o grande entrave dentro da teologia contemporânea no universo global, no universo, vamos dizer assim, que eu até posso colocar, não pós-moderno, mas de um universo líquido, universo conflitante, dialógico e principalmente o universo da multiplicidade das ideologias, culturas e propostas midiáticas de comunicação, onde surge uma comunicação que ela é tanto uma comunicação midiática, como também uma comunicação sociopolítica e uma comunicação também de viés influenciador, introspectivo e exterior. Então ela é tanto interior como exterior no ser, a partir da confrontação que faz com os valores e com até o comportamento e com até as tradições que construíram a sociedade, vamos dizer, do século XIX e XX, e que agora, nesse século XXI, está totalmente desfragmentada, desconstruída e até, vamos dizer assim, totalmente dissolvida, para surgir novos elementos e novas concepções, abolir valores e tradições, para então romper com um multiculturalismo, uma multiplicidade ideológica, que é aí que surge a guerra, o confronto com a religião, com a igreja, com a eclésia,
e aí é onde surge a efervescência do cristianismo progressivo, vindo a exaurir e a abstrair a fé, a crença e a intimidade e comunhão com Deus, que para o cristianismo progressivo é apenas uma conversa, uma falácia sem sentido nenhum. Então esses são os riscos e os perigos odiernos que a teologia tem que enfrentar e está enfrentando no século XXI, dentro desse transitar múltiplo, desse transitar múltiplice que a sociedade está percorrendo na atualidade. Era isso que tínhamos para falar, abordar, discutir nesse momento aqui no seu canal Transitar Teológico. Obrigado a todos.